Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw Ronaldo Coutinho. Se inscrevam no canal, temos diversos vídeos. Aqui nós temos os dois últimos de hoje, que é 15 dias e o Brasil. Hoje nós temos o estendido, amanhã é o Ninho, Santa Catarina e Brasil, 15 dias estendido, Santa Catarina e Brasil. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter e o Tempo e Dinheiro. O pessoal pode nos ajudar no canal também através do Pix, nome da Neide, ou então entrando no YouTube, Ronaldo Coutinho, e aqui no Valeu. Qualquer ajuda, uma vez por mês, está de excelente tamanho e agradecemos bastante o pessoal que tem nos ajudado. Segna, seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo, que pode ser comprado com desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo, e depois terá direito ao desconto. Segna, catarinense de atuação na América Latina. E vamos ao nosso tempo. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado Melhor custo-benefício, e 100% nacional. compatível com 15 seções, Instalação simples compatível com piloto automático Segna. e atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Estamos aqui, ó. Tu vê que à medida que a gente vai saindo de julho, se aproximando de agosto, vai mudando o padrão. Que é de 24 de julho a 22 de agosto. Aumenta a chuva aqui em partes da Argentina, ainda fica irregular. Boa parte dessa anomalia negativa que está aparecendo aqui em partes do sul, da Argentina e Uruguai, é agora, nessa reta final de julho e começo de agosto. Provavelmente entre o dia 5 e 10 de agosto começa a mudar essa chave. Aqui no sudeste já está indicando entre o centro-oeste e o sudeste chuvas também acima da média nesse período, provavelmente também em agosto, vocês vão ver o próximo mapa. Sendo que mais ou menos daqui para cima, boa parte aqui de Minas e São Paulo, não precisa de muito, é uma época que chove muito pouco nessa região. Tem locais ali que a média de chuva é 10, 20, 30, 40 milímetros. Uma ou duas frentes que consigam passar por ali já podem chegar nesse valor ou acima. Então aqui é mais representativo ou acima da média e principalmente aqui, porque já chove bem nessa época do ano. Aqui a gente subindo, vai pegar aqui, ó, no norte do Brasil, no Acre e sul do Amazonas, diminui a anomalia positiva, aparecem algumas anomalias positivas aqui no noroeste, Mato Grosso, Rondônia, mas aqui também, o valor da chuva pode ser uma chuva de 15, 20 milímetros, é uma chuva pequena, mas que fica acima do normal, porque é uma época que chove pouco ou quase nada. Isso aqui, essa parte aqui indica o quê? Possível friagem nessa região. Que nem eu vou falar depois ali, quando chegar o mês de agosto, é muito difícil nessa área aqui tu ter chuva que não seja provocada por alguma frente fria que consiga romper e trazer umidade para essa região. Aqui já está acontecendo, tem várias áreas que vem chovendo, não é geral. Aqui, por exemplo, nessa parte da Bahia, aqui ó, deixa eu ampliar ali. Aqui ó, nessa parte aqui, nordeste da Bahia, tem muitos agricultores que já perderam ou estão perdendo por falta de chuva, que está muito irregular. Na selva, mais aqui para cima está mais irregular. Para cá está sem problema. Principalmente o pessoal da citricultura, quem plantou milho em uma ou duas épocas também, no geral, está tendo uma situação boa de cultivo nessas áreas. Deu uma parada a chuva, depois vai voltar. E aqui está indicando nesse período abaixo do normal, mas não muito. Melhorou um pouco aqui no Pernambuco, e nessa grande área branca está dentro do padrão, que é chover pouco. Aqui pode ter alguma chuva mais expressiva. Pega aqui a parte em cima da Mantiqueira, da Chapada Diamantina, quer dizer, alguma chuva daqui para cá acima do normal. Não quer dizer que tudo aqui vai chover acima do normal, ou que tudo aqui vai ser normal, ou que tudo aqui vai ser abaixo do normal. O mapa, o que ele faz? Ele planifica, ele dá uma média. Vai ter pontos que vai chover bem mais e vai ter pontos que vai chover bem menos. Por isso que é só uma estimativa. Que nem aqui também, ó, já está em BH, fica nessa região aqui, já está tendo chuva acima do normal, se eu não me engano, esse mês de julho. 2, 3, 4 chuvas já é suficiente para isso. E aqui está indicando alguma chuva acima do normal. Aqui, ó, na área do Café do Cerrado Mineiro, talvez tenha 2 ou 3 chuvas nesse período, mas já é o suficiente por quê? Porque chove muito pouco nessa época do ano. A chuva ali talvez não chegue a 15, 30 milímetros. Então, 1, 2 ou 3 frentes que cheguem nessa região já faz isso. São Paulo também, nessa região, aqui no sul do Mato Grosso do Sul já é um pouco mais. Quando a gente vem para mês de agosto, olha a diferença, continua mantendo esse quadro de chuva. Aumenta bem aqui na parte centro-oeste da Argentina e Chile, aqui é muito bem-vindo,
Aqui pode ser nevadas fortes na cordilheira. Aqui grande parte centro-norte da Argentina dentro do padrão, um pouco acima, um pouco abaixo. Melhor aqui na parte norte do Uruguai. E olha aqui, ó, no centro-sul do Brasil, principalmente a região sul, já é a quarta rodada que está indicando chuvas bem significativas. Como está sinalizando que essa chuva deve vir depois do dia 5, 10 de agosto para frente, quanto mais tarde ela avançar em agosto, esse período de pouca chuva, mais preocupante, porque se isso aqui estiver correto, nós vamos ter problemas logo com períodos de excesso de chuva. Erosão, levar nutrientes, adubo que já foi colocado, semente, trazer problemas para a parte das cidades em relação a alagamentos ou cheia de rios. Então começa a preocupar toda essa região aqui. Ó. O Mato Grosso pode atrapalhar a finalização ou andamento da colheita do milho safrinha. São Paulo também pode atrapalhar alguma colheita da cana, eu acho que começa por agora. Então a chuva para alguns vai ser bem-vinda, para outros não. Melhora a qualidade do ar, evita os focos de incêndio ou apaga nesse sentido. Aqui ó, na região da banana também, o pessoal que está precisando de chuva por causa da adubação, tem que ser uma adubação um pouco diferente do tradicional. Aproveitem um pouco agora que está seco, depois vai vindo a chuva, torcer para que não seja exagerado. Ali tem o Vale do Ribeira que também pode ter problema. As grandes bacias aqui do sul, principalmente a metade norte do Rio Grande do Sul para cima, então preocupa a região sul de agora para frente, à medida que a gente for chegando em agosto. E aqui, acima da média em Rondônia, Amazonas que aparece no mapa, leste do Acre, essa parte da Bolívia, Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, Goiás, pontos da Bahia, do Piauí, do Mato Piba. Aqui significa o quê? 1, 2 ou 3 chuvas em 30 dias. Não é chuva agrícola, só o fato de chover nessa época do ano já chama atenção. Pode dar uma pancada forte de chuva, vamos dizer lá em Guanambi, dá 30 milímetros e tu anda 5 quilômetros não dá um pingo d'água. Isso é o que talvez aconteça nessa região aqui. Não é chuva para plantar, mas é chuva que pode surpreender, encher uma cisterna, ajudar em alguma pastagem. Alguma coisinha sempre é bom, mas não é chuva para iniciar qualquer tipo de plantio. Aqui também, ó, está indicando chuvas acima do normal. Por quê? Isso é que nem eu falei, ou o modelo está errado, isso é uma possibilidade que existe, embora já seja a quarta vez que ele está repetindo, ou significa invasão de ar frio. Pode ser um ar frio forte ou não, ou uma situação sinótica que tu tenhas um ciclone bem forte aqui, e mesmo que o ar frio não seja gelado, mas ele consegue impulsionar o ar frio para cá, formando uma frente fria que varre o centro-oeste, o centro-sudeste e avança até o nordeste. Por isso que ele está colocando essas chuvas acima do normal, porque é uma época que chove muito pouco. Muitos locais aqui nem chove normalmente em agosto. Se der 10 milímetros aqui no norte de Goiás, já é acima da média. Se der 5, 10, 15 milímetros em Palmas, em Tocantins, é acima da média. Então são chuvas fracas, mas que chamam atenção pelo fato de indicar alguma situação favorável nesse sentido. Melhora a qualidade do ar, apaga algum foco de incêndio criminoso. No sudeste também a chuva melhora aqui na região de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e muito aqui em São Paulo. Essa parte aqui que exige maior atenção, onde pode ter problemas devido ao excesso de chuva. Atrapalhando a colheita aqui, seja de milho e outras culturas no Mato Grosso do Sul, principalmente São Paulo, e aqui no Sul atrapalha tudo. O andamento das culturas de inverno, o andamento das culturas de verão, a colheita do milho safrinha, a parte de pastagem fica com excesso de umidade, ela cresce menos, fica ruim de colocar o gado, estraga, erosão, início do plantio da safra da cebola e do alho também, excesso de umidade também não é bom. Enfim, de agora para frente o excesso, seja da falta de chuva ou excesso de chuva, nunca é bom. E tempo severo, isso aqui também significa que as frentes que vão passar aqui provavelmente vão gerar alguns episódios de tormentas fortes, principalmente nessa região aqui, ó, pegando a Argentina também, mas especialmente essa área aqui pode ter aqueles temporais de inverno, primavera, que trazem granizo, o tempo severo, transtornos na cidade ou no campo, na rede de distribuição de energia, transtorno em relação à chuva excessiva. Então, bastante atenção agora, principalmente ali do dia 5, 10, 12 de agosto para frente, quando começa a mudar a chave da chuva mais irregular para uma chuva mais constante e com volumes mais altos. Aqui está indicando praticamente o que é para chover, em vez de chover num mês, vai chover 2 meses, talvez em um mês, algo parecido, não é exatamente, só para o pessoal ter uma ideia,
que significa aqui 30%, 40%, 50% a mais do que deveria chover nesse período. Então a chuva em agosto já é boa. Por exemplo, aqui em São Joaquim, se eu não me engano, há uma média de 140, 150 milímetros, pode passar facilmente dos 200. Se vem isso em 10, 15 dias é uma coisa, mas daqui a pouco vem em 3, 4 dias dá uma chuvarada, e isso traz problema. Também para o início da brotação das variedades mais precoces de frutas em geral, principalmente fruta de caroço, alguma coisinha de uva, já vai começar tendo dificuldade no controle das doenças. E pode significar também entrada de frio forte que possa trazer alguma geada doida. Anos de El Niño, tu tens pouca geada, mas não precisa de muita. Uma só já pode fazer um estrago muito grande, como aconteceu em 86, como aconteceu em 95, como também tivemos algo parecido em 94. Então são anos em que às vezes o fenômeno ele mantém, mas de vez em quando dá uma liberada e entra um frio forte. 65 tivemos a maior neve que Santa Catarina já teve em abrangência e intensidade, nevou em mais de 80% do estado, chegou a ponto de no degelo elevar o nível dos rios e foi um inverno quente. Mas tivemos naquele momento uma situação sinótica propícia a um evento forte de frio. 1975, todo mundo lembra da onda de frio, foi só aquela. O inverno no geral foi um inverno fraco, mas a onda de 75 foi muito violenta. Então, às vezes acontece. Vamos torcer para que não aconteça como 86 e 95. Foram só 2 geadas, 2 em 86, uma em setembro, outra em outubro, no final de outubro. E em 95, uma nevada na entrada da primavera calendário, que provocou prejuízo na fruticultura. Foram só 2, então não precisa de muita coisa, não precisa de 70 dias de geada para dar problema. Uma geada bem na hora certa ou na hora errada é que faz o problema. Então, nós vamos sair de um período de chuva irregular agora de julho, que já foi mais úmido, várias áreas do sul do Brasil vão ficar acima da média em julho, e vamos entrar num período úmido no Brasil. Tu vê que toda essa área aqui do mapa, só um pedacinho aqui do Acre, Amazonas, um pedacinho aqui da Cealba, é que fica abaixo da média. A enorme área do mapa que aparece o Brasil aqui, talvez aí uns 80%, 90%, estão o quê? Acima do normal, no mês mais seco do Brasil. Toda essa região aqui, ó, tem um mês mais seco agora, agosto, tirando aqui do centro-sul do Paraná para baixo, e sul do Mato Grosso e sul de São Paulo. Vai ser bom por um lado, qualidade do ar, melhora a condição da saúde, especialmente no centro-oeste, e apaga os incêndios criminosos. Nesse sentido, é o lado positivo. O lado negativo é que atrapalha a colheita, para quem está colhendo, atrapalha o plantio, para quem está querendo plantar alguma coisa. Então, o pessoal, a hora que vê uma janela boa para plantio, aproveite, que nem o pessoal do trigo agora nas áreas mais tardias. Fizeram no fim de semana, muitos estão encerrando, nessa segunda e terça-feira agora, estão encerrando o plantio do trigo. Fizeram certo. Se atrasasse daqui a pouco mais 10 dias, podia começar a pegar chuva e aí não tem às vezes nem maquinário que entre. Então, deu condições de plantar, plantem. Ah, mas pode ter geada. Esse é o pode ter geada. A chuva é mais certa, essa daí atrapalha mais. E às vezes, questão de 1, 2 dias, tu pode perder a janela boa do plantio e tu só conseguir plantar dali a 15, 20 dias. Aí te atrapalha todo o teu cronograma até o final do ano. Então, tudo indica, com o El Niño que está em andamento, nós teremos o quê? O segundo semestre ruim de chuva, chuva excessiva aqui no centro-sul e chuva bem irregular aqui na região do Mato Piba, a região de Irecê também, pode até ter alguma chuva do cedo, mas depois para e volta talvez com um período chuvoso mais curto. E aqui na região central do estado, alternância de invernadas e veranicos que podem atrapalhar. É aquela recomendação, variedades com ciclo intermediário, nem curto demais, nem longo demais, talvez seja a maior defesa, além, se possível, do escalonamento do plantio. 1, 2 ou 3 épocas, aí melhor conversar com o técnico para ver a estrutura depois para colheita, para transporte, para preço, enfim, na parte do clima o ideal seria esse. Agora depois tem a parte econômica também. O gasto com adubação e com produtos de controle de doenças, tudo indica que será maior do que o normal em função do comportamento totalmente diferente do ano passado, especialmente aqui, ó. Aqui nós vamos ter uma primavera para lá de enjoada, vai fazer com que o produtor, especialmente da fruticultura, tenha um gasto bem maior com controle de doenças, no nosso caso aqui a sarna, e outros controles também
de doenças relacionadas ao clima ameno na fase inicial, final do inverno, começo de primavera, e depois um clima um pouco mais abafado, final da primavera, ali outubro, novembro para frente. A primavera ainda vai ter alguns friozinhos também. Não vai ser gelada como foi ano passado, mas não deve ser tão quente. Ondas de calor é possível que tenha nesse período, mas não assim exagerado a princípio. Se isso aqui se confirmar, ele reduz o calor no centro-oeste e não fica tão exagerado. Aqui, ó, final de julho até meados de agosto, acima do normal no centro do Brasil. Aqui vem se mantendo temperaturas não tão elevadas, faz calor, mas menos que o normal, madrugadas até frias, principalmente nas áreas altas do Nordeste e Sudeste. Aqui tu vem, na rodada passada, estava toda a região sul acima da média. Agora, também, à medida que se aproxima de agosto, vocês já vão ver aqui, já vai diminuindo. Na Argentina também, vai ter um período quente agora nesse final de julho, mas tem algumas entradas de frio. Vamos ter uma entrada de frio no final dessa semana, pode trazer alguma geadinha nas áreas mais altas aqui do sul, provavelmente no sábado e domingo, e talvez lá no começo de agosto, a primeira massa de ar frio mais expressiva. Às vezes coloca no dia 5, 6, 7, outras vezes no dia 8, 9, mas entre 5 e 10 de agosto acho que é outra data-chave para a mudança de padrão. E aqui a gente vê, ó, que no mês de agosto e início de setembro, olha como muda radicalmente. Aqui que andava quente fica de normal a frio, o sul do Brasil normal a frio, principalmente o Rio Grande do Sul, todo o litoral aqui continua de normal a frio, diminui o calor aqui no centro do Brasil, significa que talvez aquelas ondas de calor muito excessivas que poderiam acontecer entre final de agosto e setembro, pode acontecer, mas um período mais curto. Vai ter calor exagerado nessa região? Vai. É provável que a gente tenha 1, 2, 3 ou 4 dias com máximas aí entre 38 e 42 graus entre a segunda parte de agosto, a primeira parte de setembro, porque eles estão entrando no verão deles. Toda essa região aqui está entrando oeste da Bahia, Matopiba, Tocantins, boa parte de Goiás, Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, norte Mato Grosso do Sul, áreas de Minas Gerais, eles estão entrando no verão térmico. Por que isso? Porque é quando tem as máximas normalmente em média mais altas do ano. Então é muito comum, principalmente Cuiabá, Palmas, a região do noroeste de Goiás, o Mato Grosso como um todo, parte de Rondônia, sul do Pará, a região ali do norte do Mato Grosso do Sul, temperaturas de 35, 40 com uma certa frequência, e muitas vezes passando dos 40. As máximas do Brasil, na área central do país, normalmente são agora, entre final de outubro, final de agosto, decorrer de setembro, e às vezes a primeira parte de outubro. Uma ou duas ondas de calor eu acredito que venha acontecer nessa região aqui. E aqui vamos ter muita alternância, frio e calor. Talvez o período mais frio do inverno possa acontecer agora no mês de agosto aqui no sul. Torcer para que a geada mais forte seja na primeira quinzena, onde os problemas são menores. Se vier uma geada mais forte na segunda quinzena de agosto ou comecinho de setembro, aí já pode afetar o pessoal das frutas. Nos Estados Unidos está indicando o quê? Uma condição de tempo melhorou em relação à semana passada. Aumentou um pouquinho a chuva aqui na parte do meio oeste americano, diminuiu um pouco a anomalia negativa em todo o cinturão do milho soja. Aqui também na segunda parte de 8 de agosto a 7 de setembro, também deu uma diminuída. Ele melhorou. Na parte da chuva, eu estava olhando quanto olha de semana a semana, não está indicando nenhum período assim exagerado sem chuva. 15, 20, 25 dias não. Vai ter chuva irregular, mas acredito que na parte da chuva o problema não seja tão grande. Talvez na temperatura sim. Nós vamos ter um período quente agora, final de julho, começo de agosto. Durante agosto dá uma esfriada ali entre o dia 5 e 15, mais ou menos, fica mais agradável e volta a esquentar bem entre a segunda parte de agosto e começo de setembro. Então são duas ondas de calor possíveis. Final de julho, começo de agosto, metade de agosto, começo de setembro. Isso também pode ter um impacto na produtividade das culturas da safra americana. No momento, eu acredito que a safra americana tem aí uns 80%, 90% de chance de ser uma safra muito boa. Talvez não cheia, alguma perda deve acontecer, seja pelos temporais de verão, ou seja por alguma área de microclima ficar com uma seca, uma estiagem mais severa ou um calor mais forte. Então, tem risco de calor excessivo entre final de julho,
começo de agosto, e segunda parte de agosto, começo de setembro. Melhorou em relação à rodada passada. Acompanhe nosso canal, se inscreva, aqui tem os diversos vídeos, o pessoal também acompanhar, dá o like, e os nossos canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.